Já está gravado, gravando. Compartilhar a tela. Esse aí é o assunto de hoje. Tranquilo? Quer dizer, esse não, né? Acho que eu estou dormindo. Desculpa aí, tá, gente? Esse é o nome da nossa disciplina. É isso que eu ia te falar, essa é a nossa disciplina. Mais conhecida, né, Chico, como FPE, né? É um nome bonito, né? É. Foi o que escolhi, é um nome bonito. Você que escolheu, né? Mais ou menos, né? Eu lembro quando foi feita a reforma. F5, né? Vamos lá. Agora é o assunto de hoje. Isso aí. Vocês devem me achar um cara bem fresquinho, né, gente? Com essas animações que eu coloco nas minhas aulas. Nas aulas que eu uso para uma outra disciplina que eu dou aqui, só é com PowerPoint, né? Não é aula prática. Nossa, eu coloco cada animação lá. Isso chama-se falta de tempo. Aliás, falta do que fazer no tempo. Bem, então é esse aí. Na realidade, o que nós estamos fazendo, gente, eu estou chamando de trilogia da Lei de Ohm. É o nome dado por quem gosta de cinema, né? Quem é cinéfilo. É uma trilogia. Primeiro, foi na aula passada que nós fizemos o levantamento de dados para traçar as curvas de alguns componentes. O segundo é o de hoje. Eu vou mostrar como se trabalha com os gráficos e fazer a introdução de um macete, digamos assim, conceitual chamado reta de carga. O terceiro é uma lista de exercícios que vocês vão resolver, que já está lá no Moodle, vai ser entregue lá para dia 20, dia 19, e que vai valer, cuja nota vai valer para o quarto bimestre. Se houver tempo, estou achando que não vai, um dia lá qualquer a gente pode resolver os exercícios para vocês. Não sendo, fica só dessa forma mesmo. Né? A aula passada levanta a curva, hoje a gente fica descobrindo o que vamos fazer com essa curva, e na hora que vem, não, a partir daí, né, vocês baixam o exercício e respondem o que está sendo pedido lá, que é uma maneira assim, de praticar o que a gente está vendo hoje, que vimos na aula passada. Legal? Olha, eu Então, acho que o Pedro queria falar alguma coisa aí. Pedro, pode falar. Estou todo ouvido. Ele levantou a mão. Entra no chat aí, vamos ver. Não tem nada no chat, não, Pedro. Não tem não, mas se ele quiser depois perguntar, pode perguntar à vontade, pode parar a É, aula no momento que quiser, não tem problema nenhum, não, beleza? beleza. Então vamos a isso aí, estudo gráfico da Lei de Ohm. É o que eu estou chamando de levantamento ou estudo da reta de carga. Essa foto aí, esse desenho aí, ele é muito comum na internet, né? É uma ironização da Lei de Ohm, né? Eu acho legal pra caramba. É o pobre do Ampère tentando passar dentro de um condutor e a fonte de tensão empurrando o danado e o resistor lá está fazendo todo o possível. É o capeta, né? Não está deixando passar. Bem, vamos lá. Na aula passada, então, nós fizemos levantamento dos dados de 8 componentes e pedi para vocês fazerem os gráficos. A tarefa é fazer os gráficos ou a curva característica, ou levantar, ou desenhar a curva característica desses componentes. Aí vocês poderiam ter utilizado qualquer programa de montagem de gráfico que vocês quiserem. O mais comum é o Excel. Eu sugeri usar a mão mesmo, fazer a mão, porque quando a gente está fazendo isso, a gente está entendendo melhor. Quando a gente é estudante, é melhor você sentir o que você está fazendo. O Excel é frio, você põe os dados lá, monta a tabelinha e ele já constrói o gráfico, tudo bem, você vê uma figura,
Se você tem prática, você interpreta bem a figura. Se você não tem, você tem uma certa dificuldade de entender o que é que aquela figura está, de fato, me dizendo, nos dizendo. Quando você monta o gráfico, peça por peça, ponto por ponto, você sente melhor isso. Então, no início é melhor, eu acho, né, fazer à mão mesmo, e depois usa os outros programas. Depois você já tiver uma certa... Eu faço, como que eu faço o levantamento de um gráfico? Vou fazer para o primeiro componente, que é o resistor, e depois para o segundo componente, que é a lâmpada. E a seguir, eu continuo com a matéria. Bem, então, eu tenho aqui uma tabelinha, eu coloco nessa tabelinha aí os valores que eu medi na prática passada relativo ao componente 1. Eu vou preencher ela, né? Primeiramente, eu coloco aqui os valores, aquele valor maior de tensão que eu pedi para colocar lá. Eu já tenho em mãos aqui embaixo o plano cartesiano quadriculado, né? Eu já quadriculei ele de forma que ele possa fornecer, ou eu posso colocar nele os valores. Normalmente, o que a gente faz? A gente pega o maior valor de tensão colocado e verifica a maior corrente, que é a função do maior valor, e esses valores vão indicar quantas linhas eu coloco, vão nos orientar com relação a quantas linhas eu vou colocar no vertical e no horizontal. Normalmente, a gente coloca no eixo horizontal da ordenada a corrente e no vertical a tensão. Mas pode ser feito o contrário também, depende de quem estiver trabalhando com vocês. Muita gente gosta de inverter essa situação, né? Eu gosto dessa situação porque as curvas características que a gente estuda normalmente é dessa forma. A gente entende que nós vamos ter uma corrente que é função da tensão, então a variável dependente é a corrente e a independente é a tensão. Nos gráficos, a variável independente eu coloco na abscissa, que é o eixo horizontal, e a dependente, que é o y, eu coloco na vertical. E, como eu entendo que corrente, num dado circuito, é função da tensão, e não o contrário, eu faço dessa forma. Mas você pode entender também. Dado um circuito, está passando a corrente lá, desenvolve nos terminais de um resistor uma tensão, então a tensão é função da corrente. Nada impede da gente raciocinar dessa forma. Não muda o que está acontecendo. É uma maneira de ver, ou de representar, ou de entender a coisa. Então, vamos seguir essa forma aqui, colocando no eixo vertical a corrente e no horizontal a tensão. Observe que a tensão aqui, ó, é de 5,57, então eu já graduei aquela escala de 0 até 6, mais ou menos, tá vendo? E a corrente vai até 4,28, eu graduei o gráfico até 5. Dessa forma, eu contemplo todos os valores dentro dessa área aqui e ainda sobra uma beiradinha, né? Na montagem do gráfico, eu vou fazer por parte. O primeiro, eu vou verificar qual é o valor, aliás, eu vou localizar lá no gráfico qual é o ponto para esse valor de corrente e para essa tensão aqui, ó. O ponto está lá, ó, né? A projeção aqui nesse eixo aqui vai dar aquela tensão 5,57 e no eixo vertical a corrente 4,28. Na realidade, quanto mais graduações tiver, quanto mais linhas, fica mais fácil de eu localizar com mais exatidão os pontos. Aqui eu tive que, mais ou menos, interpolar, né? Sacar um pouquinho onde está o 5,57 e onde está o 4,28. É uma preocupação que a gente tem quando faz o gráfico à mão, né? O programa lá, o Excel, por exemplo, já faz isso direto, não tem essa preocupação. A segunda coluna é quando eu variei a tensão, lembra? Coloquei um valor menor, aí a tensão da fonte menor, aí a tensão do componente diminuía, a corrente também. Aí eu obtive esses dois valores, e esse ponto correspondente aí. Fazendo para os outros valores que nós medimos, que são exatamente esses aí, eu tenho esses pontos aí. Eu estendi para o zero por conta própria.
Então, tá o ponto. A curva característica desse componente é a junção desses pontos, que no caso deu uma reta e não poderia ser diferente. Por quê? Porque o componente é um resistor. E o resistor, ele tem uma reta como curva característica. E aí fica provado, cara. Nós estamos provando para vocês, porque eu usei os valores reais, os valores medidos, fiz o gráfico, tracei a curva característica e comprovei que é uma linha reta. Eu não preciso, de um modo geral, fazer um tratamento gráfico de circuitos que tem um resistor, porque eu já sei que é uma linha reta. Fica fácil. Eu posso aplicar a lei de Ohm direto. Por exemplo, se eu pegar essa tensão aqui, 5,57, e verificar essa corrente, isto é, trabalhar com esse ponto aqui, ó, que conclusão que eu posso ter usando a lei de Ohm? Se eu pegar o 5,57 e dividir pelo 4,28, eu vou ter um valor que é a resistência. Estou aplicando direto a lei de Ohm. Digamos que eu estou aplicando ela de forma analítica, né? Ou para qualquer outro valor desses aqui, se eu pegar a tensão e dividir pela corrente correspondente, eu tenho o mesmo valor, já que a curva é uma reta. Ou qualquer um dos infinitos valores que estão sobre essa reta, ou se eu pegar qualquer um dos infinitos pontos que estão sobre essa reta e dividir a tensão correspondente pela corrente, ou a tensão que ele indica pela corrente correspondente, eu vou dar o mesmo valor. Isso é característica de um componente linear. Aproveitar, gente, e apresentar para vocês aqui um conceito que é o conceito de resistência dinâmica. E é muito usado esse conceito, porque em muitos e muitos casos a curva do componente não é uma linha reta. Aí eu tenho que definir como aplicar a lei de Ohm a esse componente. De uma forma geral, a lei de Ohm é muito mais usada direto ou digamos, analiticamente, quando o componente é um resistor, mas nada impede de usar quando o componente não é um resistor, quando não é linear. Então, vejamos aqui. Ó. Eu escolhi dois pontos, esse ponto aqui, ó, cuja corrente tem esse valor e a tensão tem esse valor de baixo aqui, ó, que são referentes a essa situação aqui, ó, segunda coluna, e vou pegar mais dois pontos aqui embaixo. Ó. Quer dizer, eu vou estabelecer um delta IR, quer dizer, uma faixa de valores de corrente e uma faixa de valores de tensão correspondente, ou raciocínio inverso. Eu estabeleço uma faixa de valores de tensão e verifico a faixa de valores correspondentes de corrente. Aí eu tenho delta VR, variação de tensão, e delta IR, a correspondente variação de corrente. A resistência dinâmica é definida dessa forma. Aí, ó. A resistência dinâmica do componente é a relação entre uma variação específica de tensão dividida pela variação específica de corrente, ou relativa de corrente. Isso é resistência dinâmica. No nosso caso aqui, veja aqui, ó, colocando aqui os valores escolhidos aqui arbitrariamente, eu tenho essa situação, cara. Eu peguei aqui o 4,28 e deduzir, né, subtrair 1,39, eu tenho o ΔV, R, que é a variação de tensão sobre o resistor. E a variação de corrente correspondente é só pegar as correntes aqui e fazer da mesma forma. Aí eu tenho isso aqui, dividido um pelo outro, dá isso aqui, ó, 1,30 ou 0,3 aproximadamente, quiloohm. Esse é o valor da resistência dinâmica desse resistor. Porém, como ele é um componente linear, a resistência ômica e a resistência dinâmica são a mesma coisa. Porém, se o componente não tiver uma curva linear, a resistência dinâmica é diferente da resistência ômica dele. A resistência ômica é quando você pega um valor de tensão e divide pelo valor de corrente correspondente, não uma faixa. Quando é faixa, é dinâmica. Né? E quando o componente é reta, linear, qualquer ponto, a resistência dinâmica é igual à resistência estática, ou à resistência ômica. Resistência ômica, vou chamar também de resistência estática.
tá? Resistência dinâmica é diferente porque eu considero uma faixa, né? A gente pode entender, gente, que a resistência ômica é quando a faixa é praticamente zero. Quer dizer, se eu for encurtando o delta VR correspondentemente o delta IR, eu vou chegar num ponto. Aquele ponto indica um valor e uma corrente que, dividido um pelo outro, dá resistência, que a gente chama de resistência estática ou resistência ômica pura do componente. Lembrando, né, e não esquecendo que quando o componente não é linear, eu não posso aplicar direto a lei de Ohm, pegando o valor da tensão e dividindo pela corrente. Por quê? Porque eu não sei, eu não tenho a garantia que eu vou estar trabalhando naquele ponto. Porque num ponto a resistência tem um valor, no outro ponto a resistência vai ser diferente. Por quê? Porque a curva não é uma linha reta, tá certo? E nós vamos mostrar como é que a gente faz quando eu tenho uma situação que não é uma linha reta, que é o mais importante, que é o objetivo da aula de hoje. Para eu não ficar gastando muito tempo da aula repetindo a mesma coisa, eu vou continuar aqui, tá? Eu fiz a mesma coisa aqui para o segundo componente da aula passada, que é a lâmpada, tá? Vou passar rápido aí. Vocês já fizeram isso na tarefa que estava para entregar, se não me engano, hoje, se não me falha a memória. Entre aqueles componentes, nós tivemos o segundo, como a lâmpada, e a curva é exatamente essa aí. Ó. Feito à mão, dá isso aí. Tá? Então, tudo que eu falei para o resistor vale para a lâmpada. Lembrando que a lâmpada do simulador tem uma resistência fixa, quer dizer, tem uma resistência linear, ele é um componente linear, mas que na prática não é, a resistência de lâmpada não é. Ela tem pontos que podem ser considerados reta e pontos que não podem. Tá? Tiveram a oportunidade de pegar uma lâmpada e fazer o que fizemos na aula passada com componentes reais, com fonte real, medidor real, lâmpada real, vocês vão ver isso que eu estou falando. Bem, continuando aí, para vocês entenderem onde que nós vamos querer chegar hoje. A primeira pergunta, eu vou fazer algumas perguntas para vocês. Primeira pergunta, qual a curva de um resistor de resistência infinita? Alguém me responde? Traça aqui no plano cartesiano um gráfico que representa a curva de um resistor de resistência infinita. Como que eu faria? Qual que seria o resultado disso? Alguém responde para mim, por favor? Estou na expectativa aqui, meninos. Beatriz Andrade dos Santos. Qual que seria, Beatriz? Você me responde? Você foi escolhida porque seu nome apareceu aqui no chat. Rodolfo, Lucas. É isso aqui, senhores. Olha, sem mais delongas, né? É isso aqui. Ó. É uma linha reta sobre o eixo horizontal. Por que isso? Porque se a resistência é infinita, primeiro é um resistor, eu sei que é uma linha reta. E se ele tem uma resistência infinita, o que significa? Que qualquer valor de tensão que eu aplicar aos terminais dele, aqui, ó, qualquer valor, olha o eixo de tensão aqui, qualquer valor que eu aplicar, o ponto que vai estar sobre a curva vai indicar que a corrente é zero. É lógico, né? Qualquer valor de tensão, a corrente é zero, porque a resistência é infinita. Agora, a segunda pergunta, e se a resistência for nula? Como é que fica? Resistor é uma linha reta, não é isso? Só que essa linha reta vai ficar sobre esse eixo aqui. Ó. Por quê? Porque qualquer corrente, vamos analisar dessa forma, vamos pôr dessa forma. Qualquer corrente que circular no resistor de resistência nula, a queda de tensão vai ser zero. Ele não apresenta queda de tensão, já que a resistência é nula. É como se você pegasse a corrente e multiplicasse por zero. Não é isso? Qualquer corrente vezes zero dá zero. Então, a curva é essa. Então, os resistores, eles têm resistências cujo valor representado no plano cartesiano vai estar entre essas duas curvas que eu coloquei para vocês. A curva para a tensão zero, aliás, para a resistência zero,
e a curva para resistência infinita. Então, vou ter uma curva aqui, que é aquela que nós vimos lá na hora que eu tracei. Aí vai depender do valor do resistor. Não vai estar nunca fora desse primeiro quadrante aqui, legal? Agora, uma terceira pergunta. E se o componente tiver essa curva característica aqui, ó, como eu faria para calcular a corrente? Veja bem, eu tenho um componente, né? No caso aqui é da lâmpada, tá? Esse caso aqui é o da lâmpada real, não a lâmpada do simulador. A lâmpada real tem uma curva semelhante a essa aí. Aí eu montei essa curva lá no laboratório, né? Quer dizer, obtive dados e montei essa curva. Agora eu quero saber como eu vou calcular a corrente. Bem, o que eu sei é o seguinte, que a corrente e a tensão sobre a lâmpada são definidas por um ponto sobre a curva, já que a curva foi traçada variando tensão e obtendo a corrente para diversos valores, e depois desenhando o gráfico. Por exemplo, se eu tiver desse ponto aqui, ó, onde eu pus a seta, projetando aqui embaixo, eu sei qual que é a tensão que eu apliquei para estar nesse ponto. E projetando no eixo da corrente, eu vou verificar qual o valor da corrente que estará circulando naquela lâmpada quando eu apliquei aquela tensão. Bem, se eu pegar o valor da tensão e dividir pelo valor da corrente, eu sei que a resistência ômica naquele ponto é o resultado dessa divisão. Mas, e se eu tiver com um ponto aqui, ó, o que vai acontecer? Vai dar o mesmo valor? Se eu pegar a tensão e dividir pela corrente? Não vai. Por quê? Faça o teste aí, vocês vão ver. Não vai. Por quê? Porque a relação não é linear. Eu vou ter uma variação de tensão aqui, ó, x, variando, por exemplo, do primeiro valor que eu coloquei até esse próximo valor que eu considerei, que não vai corresponder linearmente com a variação de corrente que vai acontecer. Então, se eu escolher um delta V e descobrir qual que é o delta I, e dividir um pelo outro e obter a resistência dinâmica, eu vou verificar que a resistência dinâmica depende da parte da curva que eu estiver considerando. Por exemplo, se eu tiver uma faixa aqui, que a curva é mais abrupta, eu vou ter menos variação de tensão para mais variação de corrente. Aí vou ter uma resistência dinâmica X. Se eu pegar numa parte que é mais plana, isto é, menos abrupta, eu vou ter mais variação de tensão para menos variação de corrente. Então, a resistência depende da parte, ou a resistência dinâmica depende da parte da curva que eu estiver considerando, né? Se a curva ou a parte da curva se aproxima da situação paralela ao eixo de tensão, quer dizer, horizontal, tende a se aproximar da resistência infinita, quer dizer, os valores vão sendo maiores. Se for o contrário, se a curva for, ou a parte da curva estiver na região mais abrupta, se aproxima de uma resistência menor ou até nula, entendeu? Então, eu tenho que definir qual é a parte da curva, ou qual ponto da curva eu vou considerar. E fica difícil fazer só olhando para a curva, né? Depois vocês vão entender melhor isso que eu vou falar, eu estou falando. Bem, continuando aqui, eu estou só esquentando, tá, gente? Dando, colocando situações que apresentam mais dúvida do que resposta. Bem, mais uma curva aqui, ó. Isso é uma curva de componente que existe na realidade. Por exemplo, a curva de um diodo polarizado diretamente, que foi um dos que nós fizemos na aula passada, apresenta uma curva dessa. Olha, ela é parecida ao contrário com a anterior, ela tem uma parte plana e depois, quase horizontal, depois uma quase vertical. Qual região que eu vou usar isso? Eu monto o circuito, qual o valor? Onde que vai estar o ponto que eu vou considerar para calcular a resistência ou tensão ou corrente que passa pelo componente? É difícil. Aí a curva de um diodo, que pode ser um diodo comum, pode ser um LED, por exemplo, e vai. Mais uma pergunta, e se for essa aqui, se a gente tiver essa curva aqui, ó, mesma coisa, não é reta, é uma curva com uma forma característica, né, específica daquele componente, que no caso aqui é a curva de um diodo Zener, como vimos na aula passada, ou de um diodo retificador, né, que tem a curva parecida, quando está polarizado
reversamente. E esse componente aqui, ó, isso aqui é a curva de um tira-estouro. Mais complicado ainda de determinar, porque a curva ela vai aumentando, cara, vai progredindo nesse sentido, depois ela progride em sentido contrário. Quer dizer, à medida que eu for aumentando a corrente, veja bem, estou aumentando a corrente, a tensão vai aumentando aqui, ó, seguindo o formato da curva até aqui. Nesse ponto, acontece uma coisa lá no componente que a gente chama de disparo, que vocês vão estudar lá no terceiro ano, que quando eu estiver continuando aumentando a corrente, a tensão vai diminuindo, cara. E depois chega num ponto que a corrente vai variar bastante e a tensão praticamente não varia. Quer dizer, é uma coisa aparentemente esquisita, mas que existe, né? Veja bem um detalhe aqui, ó. Se você tem um componente trabalhando nessa região, quer dizer, quando você aumenta a tensão, a corrente aumenta, está normal, não é linear, mas está normal. Mas agora veja bem, se eu, a partir desse ponto aqui até esse aqui, ó, eu aumentando a corrente, veja bem, o eixo aqui está progressivo, a corrente está aumentando. Mas, deixa eu voltar aqui, mas a tensão vai diminuir. Como é que eu posso ter um componente no qual eu aumento a corrente e a tensão diminui? Não é o oposto da lei de Ohm? Aumento a corrente, mesmo pouco, mas a tensão diminui. Estou contradizendo a lei de Ohm, mas isso acontece. Isso é chamado de resistência negativa, né? Quer dizer, o componente, em vez de estar naquela região dificultando a corrente, ele está favorecendo a corrente. Por quê? Porque a tensão está sendo menor para produzir o mesmo valor de corrente. Quer dizer, sobre o componente eu vou ter menos tensão com mais corrente. Vocês vão ver isso quando estiver estudando o componente. Agora, como é que eu vou tratar isso? Como eu vou saber isso? Como é que eu vou definir esses valores no circuito? É o caso do tira-estouro aqui, ó. Então, um desenho de uma foto aí que eu peguei na internet. Mais um exemplo aqui, ó. Vou andar mais rápido aqui. Tem componente, gente, por incrível que pareça, cuja curva característica tem esse formato. Tem a área, parte dela no quarto quadrante e parte no terceiro quadrante, no primeiro quadrante, desculpe. E tem forma muito esquisita, que, ó, vocês vão deparar com esse tipo de componente e vai ser pedido. Como é calcular a tensão sobre ele e a corrente circulando sobre ele? Não tem como, quer dizer, tem, né? Tem como calcular isso de forma analítica, usando expressão matemática extremamente complexa, com dados que não é qualquer fabricante que fornece, aliás, quase nenhum, né? É melhor fazer o tratamento gráfico, isso você levanta a curva característica e opera da forma que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Bem, agora vamos ao conceito de reta de carga e ponto quiescente, que é o objetivo, né, dessa aula de hoje aqui. E para chegar nele, vou só lembrar o que você já estudou na matemática. É só um refresco de memória aí, mesmo que não precisa de muita lembrança, né, porque vocês já estudaram isso e foi recente. Vocês viram lá na matemática, ou estão vendo, não sei, ou viram recentemente, que a representação gráfica ou a representação do plano cartesiano dessa função aqui, ó, que é chamada de função do primeiro grau, é uma linha reta, lembra? Y é a variável dependente, x é a independente, lembra? A é o coeficiente angular ou inclinação e B é o coeficiente linear dela. Quer dizer, a equação do primeiro grau representada no plano cartesiano é uma linha reta. Essa linha reta, ela tem uma inclinação dada pelo coeficiente A angular. Se ele for positivo, do jeito que está escrito aqui, o ângulo é menor que 90 graus. A reta é crescente. Se for negativo, o ângulo é maior que 90. A reta é decrescente. E o beta não, B, desculpe. O B é o que chama de coeficiente linear, é o ponto que essa reta cruza o eixo vertical. Lembram disso? Vamos a um exemplo aqui, só para ilustrar. Considere essa equação aqui do primeiro grau. O que a gente tem? O A, que é esse menos 2, que é o coeficiente angular, indica a inclinação da reta, é negativo. Então, é uma reta decrescente. Ela funciona assim, ó.
A crescente é o contrário, ela vai aumentando, ela vai progredindo, aumentando verticalmente. Ela sobe, a decrescente desce. E 4, o B, que é o coeficiente linear, vai indicar o ponto que ela cruza o eixo Y. Colocando valores aqui, ó, alguns valores, por exemplo, valores de x, para x igual a zero, colocando x igual a zero lá na equação, vai ficar menos 2 vezes zero, né? Vai dar zero, então o valor de y é 4, está lá. Ó. Colocando outros valores, por exemplo, colocando x igual a 1, é menos 2 vezes 1, dá menos 2 mais 4, dá 2. Colocando 2, menos 2 vezes 2 dá 4, dá menos 4, mais 4, 0, tá lá. E, finalmente, com 3, vai dar menos 2, porque x é 3, né? 3 vezes menos 2 dá menos 6, mais 4 é menos 2. Então, esses pontos aqui vão definir a reta para mim. O que é essa aqui? Essa é a reta, ou a representação gráfica desta equação. A equação escrita dessa forma é a representação que a gente chama de analítica. E o gráfico, ou a reta, é a representação no plano cartesiano. Né? Observe que ela tem inclinação negativa, cara, ela está aberta, o ângulo é maior que 90 graus, porque o A é negativo. E ela cruzou o eixo vertical no ponto 4, isto é, o B. Bem, fazendo isso mais rápido agora, usando outras equações, e desenhando outras retas, nós temos essas situações aqui. Ó. Tem 3 retas e 3 equações. 3 retas por quê? Porque são 3 equações do primeiro grau. A segunda azul aqui, observe que ela é igual à primeira, a diferencia só no negativo aqui. Ó. É a mesma reta com inclinação positiva. Então, o 2x mais 4, o azul, é igualzinha à de baixo, só que uma tem inclinação positiva e a outra tem inclinação negativa. E ambas cruzam o eixo no mesmo ponto. Por quê? Porque o B das duas é igual a 4. Já a terceira reta, o que tem? Ela tem como comum aqui, ó, a inclinação da primeira. Então, ela é paralela à primeira. Só que ela não tem o B. Aliás, ela tem o B, só que o B é igual a zero, que significa que ela vai cruzar o eixo no ponto igual a zero. Tá? Então, são exemplos de equações do primeiro grau, só para vocês lembrarem, e de gráficos correspondentes. Bem, agora vamos ao ponto que eu quero chegar. Nós temos aqui um circuito. Esse circuito ele tem uma fonte de tensão, no caso aqui eu coloquei uma bateria, um resistor, e série com algo, com um componente misterioso que eu vou ligar aqui, ó, que pode ser um resistor, pode ser, desculpe, LED, ou pode ser qualquer outro componente eletrônico, qualquer um. Tá? Por que eu elegi esse circuito? Porque esse circuito é o circuito elétrico mais básico que existe. Um circuito que tem uma fonte de tensão contínua e um resistor em série é o circuito mais básico e representativo em termos de circuitos lineares que existem. Por quê? Por mais complexo que seja o circuito linear, isto é, circuito constituído por fontes de tensão e corrente e resistores, ele pode ser simplificado substituindo ele por esse circuito aqui, aplicando aquele teorema que você já deve ter visto, que é o teorema de Thevenin. Já deu tempo de ver isso lá, já, Francisco? Estamos nele. Pois é, então é um bom exemplo, chegou na hora. Qualquer circuito linear constituído, obviamente, ou por isso, por resistores apenas, né, ou por componentes lineares, vamos chamar assim, e fontes, ele pode ser simplificado nesse, isto é, esse circuito substitui. Se eu olhar entre 2 pontos, então, se eu pego o ponto A e o ponto B e olho, me coloco no lugar do componente. O componente é Ari, eu sou Ari, eu tenho uma curva característica. Eu me liguei entre o ponto A e B e olho para o circuito. O que eu vou enxergar? Eu vou enxergar isso aqui, um R e um C. Agora, tem lá um R, um C, não, um R e uma fonte. Tem lá um R e uma fonte? Não, tem um monte de componentes, né? Mas não importa ter um monte de componentes associados de diversas maneiras diferentes.
Não importa ter várias fontes ligadas também e associadas de maneira diferente. Por quê? Porque o que eu estou representando aqui é a equivalência dele. Então, eu pego aquele circuito mais elaborado e vejo o que o componente ali colocado ali, o Rx, vai enxergar. Por que ele enxerga uma fonte e uma resistência? Porque o efeito elétrico, ou a ação elétrica fundamental, é de uma fonte tentando produzir corrente e uma resistência limitando aquela corrente. Entendeu? Sempre vai haver uma fonte no circuito tentando produzir corrente. E o elemento resistível em série está ali para definir o valor da corrente que aquela fonte vai conseguir fornecer. Então, o efeito final é esse, é um R e uma fonte. Tá certo? E como nós estamos trabalhando com corrente contínua, eu vou chamar a fonte de VCC. Tá certo? Então, no lugar de RX aqui, ó, eu não sei o valor, não estou querendo saber, nem preocupado com ele, mas eu tenho um componente que vai associar com o R com a fonte e definir a corrente que vai circular. Se o R for um resistor qualquer, fica simples, né? Basta você pegar esse resistor equivalente aqui e somar com Rx aqui, né? E pegar a fonte e dividir pela soma dos dois, eu sei a corrente. Né? Ficou fácil, por quê? Porque eu sei o valor do R. Mas se eu não souber o valor do R, aliás, se o R não for linear, primeiro caso é que eu sei o valor do R e sei que ele é linear. Agora, se eu não sei o valor dele, né? Pode ser um resistor linear, eu não sei o valor, eu vou usar um macete qualquer lá para calcular. Mas e se ele não for linear? Né? E se ele for não linear e eu tenho a curva característica dele? Fica complicado, porque eu sei que o componente linear ele tem uma resistência que depende do ponto da curva que eu vou estar trabalhando. Mas eu não sei o ponto da curva, eu sei o valor do R e do VCC. Então, eu tenho que associar, certo? A curva com o que eu sei do circuito, que é o valor VCC do R. E isso é simples de fazer. Vejamos. Repetir aqui o circuito, tá? Isso aqui é só uma observação, eu vou deixar escrito aqui, se alguém quiser ler, depois está aí. Olha, a equação que rege o comportamento deste circuito aqui é essa aqui, gente, olha bem. Veja bem, vocês sabem bem, ó. Essa tensão, VCC, está aqui, é igual o VAB, a tensão que eu estou observando entre os pontos A e B, mais a queda no resistor R, que é dado pela lei de Ohm aqui, ó. O valor da corrente circulando vezes o valor do resistor, tá certo? É um circuito simples, básico, não há novidade para vocês. Aliás, é o mais básico que existe. Só mudando aqui, ó, de posição, eu coloquei a queda de resistor de um lado da equação e do outro eu coloquei o VAB e o mais VCC. Não mudei nada a não ser posição, beleza? Agora eu vou dar mais um passo. Eu vou dividir tudo pelo mesmo valor, pelo R. Eu posso dividir os dois lados da equação pelo mesmo valor, ou multiplicar, ou fazer qualquer coisa dos dois lados que não altera a equação, né? Eu posso levar ao quadrado, extrair raiz quadrada, multiplicar, dividir, desde que seja o mesmo valor, né? Ou a mesma operação dos dois lados, a equação não altera. Então, o que eu fiz aqui é dividir os dois lados da equação pelo mesmo valor R. Por quê? Porque eu quero chegar nessa equação aqui, ó. Observe que dividindo essa equação de cima aqui pelo R, ficou igual a essa aqui. Ó. Cortando o R com o R, ficou o I. Do outro lado, eu mantive do jeito que estava. Tá legal? Então, está aí a equação do circuito. E observe que é uma equação do primeiro grau. Por quê? Porque Y, a corrente, é a variável dependente. O valor dela depende do resistor e da fonte. Dos resistores, né, então, chama isso de variável dependente. E a variável dependente, o I é independente. Aliás, I é dependente, depende dos valores do circuito. O VAB, dentro dessa equação, é a variável independente, é o que se dentro. É o X da equação, vamos chamar, e o Y. E o I ou Y da equação. Fica mais fácil para vocês lembrarem esses conceitos aqui. Então, ficou dessa forma aqui, ó. Y é igual a X mais B. Tá claro? Eu estou chegando à conclusão que a equação do circuito básico, eletrônico, elétrico, é a equação do primeiro grau, sendo a variável independente a corrente
dependente, desculpe de novo, estou trocando a corrente, e a independente, a variável x é a tensão entre dois pontos, que no caso é o VAB. Se ela é uma equação do primeiro grau, gente, nós temos que ela pode ser representada também por uma reta. Toda equação do primeiro grau não pode ser representada por uma reta, então a equação do circuito pode ser representada por uma reta. É nesse ponto que nós queremos chegar. E eu vou mostrar essa reta para vocês. Vou estabelecer o plano cartesiano, o y está aqui, ó, a variável dependente, e a abscissa aqui, o x está aqui. Ó. Tá? E já que eu sei que ela é uma reta, por quê? Porque eu verifiquei que é uma equação do primeiro grau, então basta eu definir dois pontos, porque sabem bem, dois pontos definem uma reta. Eu posso determinar quaisquer dois pontos desse neste plano cartesiano e unir os dois e traçar a reta que vai representar o circuito. Mas o bom senso me diz o seguinte: eu vou escolher os dois pontos mais distantes do plano cartesiano, que são os eixos. Por quê? Porque quando eu coloco dois pontos mais distantes e traço uma reta, ela fica mais precisamente desenhada. Porque se eu pego dois pontos muito próximos, né, muitíssimo próximo, por exemplo, que é o exagero do cúmulo, né, e juntar os dois pontos, pode ser que eu não juntei exatamente, de qualquer mudancinha que eu tiver, já que estão muito próximos, dá uma mudança muito grande, às vezes, na inclinação da reta, e o cálculo não fica preciso. Então, é bom colocar pontos bem distantes. E outra, simplifica também, por quê? Porque eu estou zerando, né, seja ou a corrente ou a tensão, para definir os pontos, porque os eixos são zeros. Tá certo? Então, pegando aquela equação lá e colocando, por exemplo, o x igual a zero, quando eu coloco o x igual a zero lá naquela equação, eu estou em cima desse eixo aqui. Esse eixo é o eixo, ou a ordenada, aliás, coordenada, desculpe, coordenada, para y igual a zero. Então, vou lá na equação, coloco x igual a zero e descubro nela, né, qual o valor de I. VCC, vamos voltar lá só para vocês verem aqui. Ó. Eu pego a equação, coloco o I igual a zero, porque naquele eixo lá o I é igual a zero, né? E determino o valor, aliás, eu faço o contrário, desculpe, eu troquei aqui, ó. Volta lá para vocês entenderem, já que eu troquei. Eu estou nesse eixo aqui, ó. Neste eixo, o I é igual a zero. Qual que é o valor? Primeiro eu vou fazer para x igual a zero, depois para y igual a zero. Eu estou meio tonto aqui por causa do frio, tá, gente? Então, para x igual a zero, vou fazer para x igual a zero, eu vou estar sobre esse eixo aqui. Ó. Depois eu vou fazer para y igual a zero. Y igual a zero, eu vou estar sobre esse eixo aqui. É só invertir aqui. Então, eu vou fazer primeiro do jeito que está aqui, para não fazer confusão de novo. Então, para x igual a zero, x eixo aqui igual a zero, eu vou precisar saber qual que é o valor da corrente. Aí eu vou lá na equação, equação e coloco o x igual a zero, isto é, VAB igual a zero aqui, ó. Se eu coloco VAB igual a zero, esse termo aqui é zerado. Então, eu vou concluir que a corrente é igual a VCC sobre R. Então, vou lá de novo. Está aqui, ó. Para esse eixo, que o x ou o VAB é igual a zero, o valor da corrente está aqui. Ó. Se eu fizer o contrário, eu vou colocar o y igual a zero. Né? Se eu coloco y igual a zero, isto é, I igual a zero, vamos lá na equação, vamos colocar lá na equação. I igual a zero, isso aqui é igual a zero. Eu preciso saber o ponto do eixo do x, é só passar o VAB para o outro lado. Tá? A gente conclui que vai ficar de um lado da equação esse termo aqui, né, passando para o outro lado, ele ficou positivo. Mas ficou o R dos dois lados. Então, eu posso cortar o R e dizer que VAB é igual a VCC. Então, voltando lá, indo lá para lá. Toda vez que eu quiser determinar o ponto que cruza o eixo X, basta pôr o I igual a zero. I igual a zero, eu acho um ponto lá que é igual a VCC, está aqui. Né? Aí eu traço a reta, está aí a reta.
fui rápido com a animação aqui, né? Desculpa, mas de qualquer forma, tem aí os dois pontos que definem a reta obtidos naquela equação, que é a equação da reta. O que é importante é que essa reta é a representação gráfica daquela equação, que, por sua vez, é a representação daquele circuito que tem um VCC em série com R. Então, toda vez que você tiver um VCC em série com R, né, aplicado a um componente qualquer entre dois pontos, né, você pode representar no plano cartesiano aquele circuito por uma reta chamada reta de carga. A reta representa o circuito. A conclusão é que sobre essa reta estão todos os pontos, que a gente chama de pontos de operação possíveis para o circuito. O que quer dizer isso? Que naquele circuito que eu montei, o valor da corrente, ou os pontos que definem o valor da corrente e da tensão, estão sobre a reta, porque ela está representando o circuito. Só que eu não sei onde que está o ponto. Por quê? Porque eu tenho o valor de VCC e tenho o valor do R, mas eu preciso saber o valor do RX, e eu não sei o valor do RX. Conjugar o valor de RX com os elementos que definem, que são definidos pelo R e o VCC, é o ponto de operação do circuito. Só que o RX é um componente que tem uma característica particular. Por exemplo, esse componente aqui, ó, que no caso é a curva característica de uma lâmpada. Vocês lembram? Bem, o que eu tenho aqui na minha frente, gente? Eu tenho uma reta vermelha que está representando o circuito. Sobre ela tem todos os valores possíveis, né? Ela define todos os valores possíveis de tensão e de corrente. Não tem como a corrente e a tensão, quer dizer, os pontos que definem, né, os pontos definidos pela corrente e tensão, estar fora dessa reta, porque isso é estabelecido pela característica do circuito que a reta representa. Da mesma forma, qualquer componente que eu colocar ali no circuito, seja esse que está representado aqui, o ponto não pode estar fora dessa linha azul aqui. Por quê? Porque o componente diz o seguinte: para uma certa tensão, a corrente é aquela, para outra, outra tensão, a corrente é outra. Quer dizer, esse relacionamento, a curva azul é que define. A junção dessas duas informações, isto é, a característica do circuito e a característica do componente, é que define o real, o que existe de real. De real é o que vai acontecer. Nesse ponto aí, chama de ponto de operação ou ponto quiescente. Veja bem, se o ponto de operação ou o ponto quiescente está nesse cruzamento, o que nós temos? Eu tenho o seguinte, que a projeção aqui vai indicar o valor da tensão e a outra aqui, a extensão dela aqui, ó, dá o valor da corrente. Bem, isso diz o seguinte, olhando a curva azul, se a corrente for essa, a tensão vai ser aquela, porque a curva azul diz isso. Olhando a curva vermelha, a reta, se a corrente for essa, olha aqui, porque está sobre a reta, e joga cá para baixo, eu sei que a tensão é essa. Então, os dois casos interagidos, isto é, o R, o VCC e a curva do componente, é que define o ponto de operação. Então, aqui é uma forma gráfica de a gente determinar o ponto ou os valores que, de fato, vão acontecer no circuito. E não tem como ser diferente. Tá aí, gente, olha. Está a representação gráfica do circuito que tem VCC, R e um componente cuja curva é essa aí. Tá certo? É a única forma de calcular com precisão. Agora vamos variar algumas coisas aqui para ilustrar. Suponha, por exemplo, veja que está aqui, eu vou mudar o componente. Não vai ser a curva essa curva mais, porque o componente sendo diferente, ele vai ter uma curva diferente. Por exemplo, essa curva aqui, ó, é a curva, digamos, de um diodo. A reta de carga continua no mesmo lugar, porque eu não mudei o R nem o VCC, mudei o componente. Mas quando muda o componente vai forçar o ponto de operação e ir lá para baixo. Por quê? Porque ele força essa situação mesmo. Ele define os valores. Ó, por mim, para essa
tensão, a corrente vai ser X. Não vai ser mais igual ao outro. Então, leva o ponto de operação lá, para lá. Isso, os valores reais, né, chamados de quiescentes de corrente e de tensão, modificam. Aí, temos essa situação gráfica aí. Vamos fazer mais uma modificação. Vamos agora deixar o mesmo componente aí e vou mudar o quê? O valor da fonte. Veja bem, eu posso fazer isso no circuito. Vou mudar a fonte. Digamos que eu vou colocar uma fonte tal, que seja essa aí. Ó. Com essa fonte, pegando o valor dela e dividindo pelo mesmo R, porque eu mudei só a fonte, eu passo a ter essa reta aqui. Na realidade, a reta ela muda de posição, ela se desloca paralelo àquela reta original. Por quê? Porque a inclinação da reta é dada pelo valor do resistor. E eu não mudei o valor do resistor, eu mudei foi o valor da fonte, da bateria. Então, mudei a reta de posição. A reta é a mesma, ela mudou de posição. Logo, o ponto que ela cruzou a curva azul também vai mudar. Isso leva o ponto de operação para um outro lugar, o que define valores novos de corrente e de tensão. Agora, vejamos mais uma mudança. Vou considerar o mesmo componente e vou mudar o valor do resistor. Bem, eu sei que quando eu mudo o valor do resistor, a inclinação vai mudar. Prática básica. Digamos que seja essa aqui, ó, esse novo valor aqui. Ó. Essa curva, essa reta com cor diferente, observe que ela está cruzando o mesmo ponto aqui no eixo horizontal, porque o ponto que ela cruza o eixo horizontal é sempre o VCC. Por que é sempre o VCC? Porque o eixo horizontal é a situação da corrente nula. Né? Sempre. A reta ela vai cruzar, ela passa lá do infinito e vai lá para baixo. Ela cruza um eixo, um ponto que a corrente seja nula. Ela serve para qualquer valor. Aí, nesse caso, mudou a inclinação. O beta aqui, que é a inclinação da curva, tem outras letras que são usadas para definir a inclinação da curva, ele mudou. A operação, portanto, mudou. Ele vai estar sempre no cruzamento da reta com a curva do componente. Então, tem novos valores. Aí vocês vão pensar, essa reta aqui, se ela prolongar, ela vai cruzar o eixo da corrente onde? Sei lá, vai lá em cima, mas não importa. Como é que vocês determinariam isso? Basta, gente, quando vocês forem traçar esse gráfico, no exercício que eu passei para vocês, tem um caso lá, só para vocês praticarem. Esse ponto aqui é fácil de calcular, porque coloca a corrente zero lá na equação, calcula. Ou já coloca o VCC aqui e pronto, final. Agora, e um outro ponto? Pode ser qualquer lugar, pode estar em qualquer ponto aqui desse plano, desse quadrante aqui. Não importa. Se eu calcular um ponto desse quadrante, já é suficiente para definir a reta, porque o outro já está definido. Aí, acha esse segundo ponto, traça a reta por ele e define. Certo? Aí, como você não vai esticar essa linha aí, aqui, ó, até lá em cima, senão vai dar 1 metro de gráfico, que é o ponto onde ela vai cruzar, está fora da área, digamos assim, plausível do plano cartesiano, você pode pegar aquela mesma equação que você tem, que é a equação do circuito, e estabelecer um valor de I diferente de zero, porque o do zero está aqui, mas que esteja dentro daquela escala que você está usando. Então, digamos que tem um valor lá na escala escrito aqui, ó, X, tantos miliamperes. Aí você coloca aquele valor do I lá na equação e calcula o VAB lá naquela equação. Aquele VAB lá naquela equação é o valor específico para aquele I. Obviamente, ele vai estar sobre a reta de carga do componente. Portanto, se ela passa ali naquele ponto. Então, você tem 2 pontos, traça a reta que passa por aqueles 2 pontos, e aí você tem a reta localizada. E desenha da forma que está aí. E aí determina o ponto de operação, aí você tem a realidade, né? Isto é, qual a tensão que de fato vai estar no componente, qual a corrente de fato passa pelo componente. Exemplo aqui, ó. Estou ainda fazendo aquilo, ó, considerando o mesmo componente, o azul, mudando o valor do resistor. Isto é, mudando a inclinação da reta. Está aí, ó.
Nesse caso, a reta ficou dentro ainda do espaço aqui do plano cartesiano, porque, obviamente, eu usei um valor de VCC menor. No caso anterior, eu estava usando o valor de VCC muito grande, por isso que a corrente extrapolou a área do gráfico aqui, que é normal acontecer. É mais normal acontecer isso do que esse fato que está aqui. Bem, nesse exemplo aqui, eu coloquei um VCC menor, mantive o R. Aqui não mantive, não. Mantive o R. O VCC que ficou o mesmo, desculpa, aqui, o ponto VCC ficou o mesmo. Vamos voltar lá para vocês verem que ficou o mesmo, cara. O VCC ficou o mesmo. Deu R, aí eu desenhei uma reta com curvas diferentes, porque o VCC mesmo dividido por um R, digamos, que foi maior, dá uma corrente menor, que foi essa aqui, que definiu esse ponto aqui. E eu traçando aqui, eu tenho o quê? A reta de carga, e tendo a reta, eu tenho o ponto Q e tal. Nós fizemos aqui, a gente quer mostrar para vocês que a coisa é simples. Quando eu tenho um circuito elétrico qualquer linear e um componente que é linear ou não linear, quando é linear, eu posso, no caso que é um resistor, saber o valor da resistência. Pego o valor da resistência, coloco em série com o valor do resistor R que está lá, pego a bateria, né, aplica aquelas leizinhas lá que você já conhece e aí calcula. Mas quando eu não sei o valor da resistência ou quando ele não é linear, aí tem que ser pelo processo gráfico. E é o processo de associar a reta que representa o circuito com a curva que representa o componente. A interação, ou o ponto que elas cruzam, é o ponto de operação. A projeção daquele ponto nos eixos indica os valores de corrente e de tensão reais do circuito, e é o que eu estou querendo saber. Entendeu? Esse texto está dizendo isso aí, para fechar. Ó. A reta de carga, como pode ver, representa todos os pontos de operação possíveis para o circuito, porque ela representa o circuito. Né? Não há como o ponto de operação estar fora da reta de carga. De outra forma, isto é, por outro lado, a curva estática do componente, que é aquela que nós traçamos para o componente na aula passada, representa todos os pontos de operação definidos para aquele componente, para qualquer circuito, tá? Independente do circuito, a reta na curva do componente define o ponto de operação. Só que o qualquer circuito, entre aspas, está ali representado pela reta de carga. Então, a interação dos dois define a real situação. Tá certo? Então, continuando. Também não há forma do ponto de operação estar fora da reta da curva característica. O ponto de operação não há como ele ficar fora da reta de carga, assim como não há como ficar fora da curva característica. Se não há como ficar fora nenhum do outro, vai existir um ponto que os dois coincidem. E esse ponto no qual os dois coincidem, a gente viu lá graficamente. Ele define o ponto quiescente, isto é, a corrente real e a tensão real. Tá claro? Fechei o assunto aí. Alguma pergunta? Eu já comi 10 minutos da aula de vocês aí. Quer fazer chamada, não? Chamada não. Eu vou lá fazer chamada. Gente, é um assunto assim, quando a gente tem que falar muita coisa em pouco tempo, às vezes a gente tropeça, tá? Eu espero ter conseguido passar a mensagem para vocês.